O assunto desse vídeo vai abrir a sua visão e o seu entendimento, a maneira como Deus, Ele fala conosco. Porque se ouve muito, Deus vai falar com você. Algumas pessoas dizem assim, que maneira Ele vai falar comigo? Por sonhos? Ele vai falar comigo através de uma voz, eu vou escutar uma voz, Ele falando comigo. Que maneira que Deus, Ele fala conosco e que nós possamos identificar a sua voz. Esse assunto é importante para você entender quando Deus, Ele quer algo de você, quando Ele deseja algo de nós, porque é comum as pessoas, elas pedirem para Deus. Elas pedem a cura, elas pedem prosperidade, elas pedem transformação, pedem o Espírito Santo, não é? Você tem orado, você está jejuando para receber o Espírito Santo. Então, as pessoas pedem a Deus todo o tempo. Mas o que alguns não sabem ou se esquecem é que Deus também, Ele nos pede. Deus também pede a mim, a você, o que Ele quer de nós. Ele deixa especificado na sua palavra, né? Mas Ele fala conosco. E esse vídeo vai ajudar você a entender a voz de Deus e ser mais abençoado do que você tem sido, ou se ainda não recebeu o Espírito Santo, você venha receber e Ele então venha fazer com que os planos se cumpram na sua vida, tá certo? Se você já tem o Espírito Santo, vai somar para você ajudar outras pessoas. Eu queria que você já escrevesse aqui nos comentários, aqui embaixo no vídeo, o seu nome e colocasse uma palavra-chave, a voz de Deus. A voz de Deus é a palavra-chave do nosso vídeo de hoje, tá? No livro de João, capítulo 16, versículo 13, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Jesus falando, tá? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Então veio o Espírito da verdade, Ele vai guiar a toda a verdade. O Espírito da verdade é o Espírito de Deus. Então, quando vier o Espírito da verdade, quer dizer, o Espírito Santo, ele vem sobre nós. Ele vem, ele está prometido. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, primeiro, ele fala do guiar. Quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós erramos menos, tá? Não quer dizer que nós nunca vamos errar. É como, por exemplo, você sair com o seu carro por um determinado lugar e você não sabe muito bem como chegar lá, não é? Mas você vai no rumo. Você vai errar, você vai entrar em ruas erradas, você vai pegar caminhos errados, porque você não sabe muito bem como chegar lá, você não tem a direção. Mas quando, por exemplo, na tecnologia de hoje, você pega e adiciona o endereço em um aplicativo, são vários aí que dão a direção, você chega exatamente onde você tem que chegar sem errar o caminho. Por quê? Porque aquele aplicativo que você ativou para te dar direção tornou-se o seu guia. Então ele direcionou você. Vira para a direita, vira para a esquerda, vai para cá, vem para lá, até que você achou o lugar que você procurava. Não é assim? E cada vez mais, claro que existe uma margem de erros, mas cada vez mais esses aplicativos estão sendo precisos. Cada vez mais se erra menos. Você acredita no poder da oração? Descubra como transformar sua vida em apenas 24 horas através da oração. Aprenda a fortalecer sua fé e viver uma vida de milagres. Clique no link na descrição e descubra o poder da oração. Então a palavra diz que o Espírito nos guiaria. Então ele vai dar você a direção. Vai para cá, vai para lá, faz isso,
não faz aquilo. Você tem a direção. E onde que vem essa direção? Essa direção vem na sua cabeça, na sua mente. Não é que você vai, por exemplo, escutar uma voz falando com você, chamando pelo seu nome, Carlos, não faça desse jeito, Carlos, faça daquele jeito. Não. Na sua mente, Deus ele vai falar. Por exemplo, quando uma pessoa, ela falha com Deus, né? Por exemplo, ela comete um pecado e ela sabe que aquilo foi errado. Duas coisas acontecem com ela. Primeiro, vem a acusação na consciência dela, quer dizer, a consciência dela fica pesada porque ela fez algo que não deveria, não é verdade? E segundo, ela se entristece. Por quê? Porque o espírito que está naquela pessoa toca nela e mostra para ela, olha, você não deveria ter feito isso. Você não deveria ter praticado isso. Então ela se entristece, é uma tristeza que produz arrependimento, como diz a palavra de Deus. Então ela vai recebendo a direção dentro dela. Deus usa a sua mente para falar, ele faz vir a sua mente, olha, você não deveria ter feito isso, você não deveria ter feito aquilo. Ele usa os sentimentos, porque a pessoa se entristece quando desagrada a Deus, é um caminho que Deus fala. Deus ele fala conosco através dos caminhos que chegam até nós, do ser humano. Mais um versículo de Romanos diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quer dizer, a pessoa quando tem a direção de Deus é porque ela pertence a Deus, ela está ligada a Ele. Então essa voz de Deus falando com a pessoa é a voz que conduz ela a coisas boas. Ah, mas pode não ser a voz de Deus o que eu estou ouvindo. É simples. Por exemplo, quando você escuta a voz de Deus para aquilo que é certo, para aquilo que é correto, aquilo lhe traz paz. Aquilo vai fazer bem para você, porque é a voz de Deus falando com você. Uma voz negativa não vai dar a você uma direção boa. Uma voz negativa não vai sugerir a você fazer uma coisa boa, pelo contrário, vai sugerir a você fazer uma coisa ruim. É ou não é verdade? Uma pessoa perguntou assim: quando é que eu sei que é a voz de Deus, a voz do mal ou a voz do meu próprio eu? Ué, é simples. A voz de Deus vai sugerir você fazer o bem, coisas boas, né? A voz do mal vai sugerir você fazer coisas más, e a voz do seu eu também vai sugerir, muitas vezes, você fazer aquilo que é mal, porque a carne luta contra o espírito. A carne não é a favor das coisas espirituais. A carne é inimiga das coisas espirituais. Então, na verdade, são 2 contra 1. É a voz do seu eu com a voz de um espírito negativo, uma voz negativa, a voz do seu eu com uma voz negativa contra a voz de Deus que produz a certeza, a confiança e a segurança. Então, quando você recebe o Espírito de Deus, você passa a ser guiado pelo Espírito de Deus. Por exemplo, quem colocou você para ver esse canal foi o Espírito de Deus, ele guiou você. Você tem outras opções, você tem vários vídeos para assistir, mas o Espírito de Deus conduziu você para ver esse vídeo. E digo mais, se você ainda não se inscreveu, clique aqui embaixo, se inscrever, você não paga nada, é grátis. Do lado vai aparecer um sininho, notificações, ative ele para você ser lembrado dos próximos vídeos que nós estaremos postando aqui. Sobretudo, eu estarei orando por você. Então, Deus fala através da consciência, Deus fala usando os sentimentos, tá? A pessoa se entristece quando ela desagrada a Deus. Agora, Deus também, ele confirma dentro da pessoa, espírito com espírito, é uma outra maneira dele falar. É o Espírito de Deus que confirma com seu espírito o que você é de Deus, que você está fazendo o que é certo.
Então são 3 maneiras que Deus ele fala conosco. Primeiro, através da nossa consciência. Segundo, através dos sentimentos, como eu disse, pessoa desagrada a Deus, ela se entristece, e é uma tristeza de arrependimento, tristeza é um sentimento, ele usa isso para falar conosco. E terceiro, com o nosso espírito, o espírito dele fala, confirma com o nosso espírito que nós pertencemos a ele. É por isso que quem é batizado no Espírito Santo não tem dúvida que é, porque Deus já falou com a pessoa que ela é. Entende? E aquele que ainda não é, vai ser. Se você ainda não recebeu, você vai receber. Fique firme, ore, porque o objetivo da oração e do jejum é justamente para levar você a ser cheio do Espírito de Deus. Esse vídeo lhe abençoou. Peço 2 coisas. Compartilhe o link desse vídeo com o seu grupo de familiares, parentes, amigos. E se você gostou, dê o joinha aqui embaixo, o like, gostei, para que outras pessoas sejam alcançadas também.